Boa tarde, estamos aqui com a professora e também psicóloga Ângela. Vamos falar sobre o racismo. Boa tarde, Ângela. Boa tarde para você, boa tarde para vocês também. A primeira pergunta é: por que o conceito racismo é usado somente para afrodescendentes? Bom, eu não acho que seja usado somente para afrodescendentes, mas eu acho que fundamentalmente para afrodescendentes sim, né? Mas não é só para eles. Mas o tipo, né, de preconceito mais evidente é pelas pessoas que têm mais melanina, digamos assim, que produzem mais melanina, que tenham, portanto, a pele mais escura. E qual seria uma boa solução para diminuir o impacto racial? No meu entendimento, a diminuição do impacto racial ela acontece na medida em que as pessoas começam a compreender o conceito de raça, né, que é uma ficção genética, porque não existe, né, a ficção não existe. Existe um estudioso chamado Luiz Scarfosa que ele examinou o DNA de muitas pessoas e chegou à conclusão de que todos nós somos oriundos do primeiro homem que aparece na África e, portanto, ele tem a pele mais escura, ele produz mais melanina, que é para proteger do sol. E aí ele tem o nariz mais largo, que é para resfriar o ar quente que vem do solo. E ele tem o cabelo encarapinhado, que é para reter o suor, para refrescar a cabeça, porque a gente está falando de um lugar muito quente. E aí esse homem, quando ele migra para o norte, ele vai perder a melanina, que é para absorver os raios do sol e sintetizar a vitamina D, que é fundamental para a constituição dos ossos. E ao perder a melanina, ele desbota, então a pele fica muito clara, em consequência o cabelo fica claro, o olho fica claro, e aí esse nariz ele afina, que é para aquecer o ar quente, o ar frio, e também o cabelo escorre para aquecer o ouvido, porque quando tem rajada de vento no ouvido, estimula o labirinto e ele perde o equilíbrio. Então o cabelo liso ele tem a sua função quando é no norte. E aí o homem, quando ele migra para o Oriente, ele perde as pregas, ele ganha pregas palpebrais, que é para os olhos serem protegidos dos ventos siberianos, porque são muito gelados. Então o que a gente vê é o seguinte: as transformações do ser humano, elas são em função da adaptação. Então, mais e menos melanina no corpo, né, ter mais cor ou menos cor, é da origem do homem para sua adaptação. Ele perde quando ele não precisa mais, né, e ele ganha quando ele precisa mais. Então, raça humana não existe, existe etnia. As pessoas são oriundas dos lugares, mas a raça só existe uma, raça humana. Ponto final. Por que falar em raça se somos todos seres humanos? Exatamente pelo motivo que eu acabei de explicar. Somos todos seres humanos. Não existe raça, existe a raça do animal, porque animal são muitos, né? Mas ser humano é só um. E, portanto, não tem por que separar os seres humanos em raça. Por que você acha que ainda existe o racismo? Exatamente porque as pessoas não entenderam o conceito da raça, que é ficcional, é inventada, né? A etnia existe, a procedência, de onde eles vêm, vem do Oriente, vem do Ocidente, vem do Norte, vem do Sul, isso existe. Agora, não existe raça, outra raça, ou sub-raças, ou diferentes raças em se tratando da espécie humana. Isso é ignorância pura. Se existe consciência negra, por que não criar consciência branca? Porque, na verdade, precisa da consciência negra, porque, em geral, as pessoas que produzem menos melanina, portanto, elas têm a pele mais clara, elas são opressoras de quem produz mais melanina. Até porque a cultura ensinou a gente dessa forma, né? Que existiam pessoas que deviam ser mais valorizadas e pessoas menos valorizadas. Então a consciência branca, na verdade, é uma consciência humana. Não, a gente não deveria precisar da consciência negra e da consciência branca. A gente deveria precisar da consciência humana para que o ser humano fosse visto como valioso e como imprescindível. Bom. Se somos todos iguais, por que então cotas raciais? Então, as cotas raciais é um mecanismo de reparação. Porque se você olhar, são poucos negros na universidade, são poucos negros expoentes. Então, como um mecanismo de reparação,
foi dada essa, digamos assim, uma benesse, né? Uma bonificação, digamos, né? Então vamos facilitar o trabalho para que o negro possa ter mais chance. Porque o que a gente vê, por exemplo, no nosso processo de colonização? O negro nunca teve vez, né? Então, para que ele tenha, foi dado esse incentivo. Eu sou a favor das cotas, mas eu acho que isso tem um tempo para acabar, porque as cotas, elas não podem mostrar que as pessoas que produzem mais melanina, elas têm menos capacidade de um curso superior ou de se formar profissionalmente. Então, a oportunidade igual para todos, independente da cor da pele, para mim é o ideal. Então, dar essa oportunidade é fundamental. Como ajudar a pessoa que sofreu racismo? Acolhendo, mostrando que ela foi vítima de uma injustiça, de uma violência. E o problema, esse problema específico, quem tem o distúrbio é o agressor, né? Porque se uma pessoa chega a classificar a outra por causa da cor da pele, isso é um problema sério de caráter, que precisa ser tratado, precisa ser visto, né? Então, as pessoas que são vítimas, elas precisam do nosso afeto, do acolhimento e mostrar que elas precisam ser validadas e valorizadas, porque é uma violência que a pessoa sofre. Isso deixa uma marca indelével na alma para sempre, às vezes, né? Por que o racismo é um obstáculo à garantia do direito à educação? Então, ele é um obstáculo ao direito à garantia da educação exatamente porque as pessoas que produzem mais melanina, elas não tiveram as mesmas chances na sociedade por causa do nosso processo de colonização, né? E porque o mundo também enxerga dessa cor, infelizmente, né? Você vê nos Estados Unidos, você tem a Ku Klux Klan, que ainda persegue os negros. Até o século retrasado, o negro tinha que sair, o início do século passado, o negro tinha que sair da calçada para o branco passar. Então, assim, é um absurdo isso, né? Então, a gente vem de um processo cultural que oprime muito, né? Oprime muito o negro. Você acha que a temática racial é uma questão somente dos negros? Não, absolutamente. É da humanidade. Isso é uma coisa que precisa ser compreendida, combatida, que precisa ter uma consciência sobre os prejuízos, né, de uma forma ampla, geral e restrita. Né, de todos nós, uma questão de todos nós. Sim. Por que a discussão sobre a questão do racismo no Brasil ainda é tabu? Então, a questão do racismo, eu não acredito que seja tabu. Tabu é quando as pessoas não querem tocar no assunto. Então, tabu, para mim, dois grandes tabus é o sexo e a morte. A questão do racismo, ele incomoda as pessoas que são opressoras porque elas não querem deixar de ter outras pessoas para oprimir. Entendeu? Então, assim, digamos que quem tem menos melanina tem mais poder e, portanto, oprime as pessoas, entendeu? As pessoas negras, por exemplo. Uhum. Então, isso é uma questão muito séria. Você ficar lidando com força, com poder, você acaba não valorizando a pessoa como ela deve ser. Então, para mim, assim, na verdade, não é um tabu. É uma dificuldade que as pessoas têm de buscar entender o outro porque não querem deixar o poder. Sim. Então, essa foi a entrevista com a Ângela. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade e eu espero que eu tenha sido útil para elucidar essa questão. Ajudar a elucidar. Obrigada, gente. Tchau.